Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 71º estudo, concluindo aí as reflexões no capítulo 10, né? Neste momento. Hoje nós vamos, na verdade não vamos ler, o capítulo 10 do verso 5 a 32. Nós não vamos ler, vamos fazer alguns destaques dessa porção de trecho da palavra do Senhor. Mas eu quero pedir a você antes que dê uma clicada aí, compartilhe, né? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, pergunte, faça trocas de ideias, tudo ajuda bastante ao canal. Então você sabe que no capítulo 10 nós tivemos a chamada dos discípulos, na verdade a relação daqueles que Jesus houvera chamado, os nomes estão designados, já tivemos oportunidade de dar uma olhada em todos os 12 apóstolos. O primeiro estudo nós fizemos uma consideração ampla do que é o nome apóstolo, aquele que é enviado de um lugar para o outro com uma missão. Apóstolo é uma palavra transliterada, tudo isso nós analisamos, né? E hoje é simplesmente missionário. A gente não usa mais o nome apóstolo, pelo menos aqui no meio batista, por uma questão de preservação, não haver confusão com aqueles 12 que o Senhor Jesus escolhera. Então hoje usamos o termo missionário, mas eu queria dizer algumas coisas aqui baseadas nesse capítulo 10. Jesus relaciona os 10 e começa a dar-lhes instruções. E eu queria ler algumas dessas instruções. Em primeiro lugar, versos 7 e 8 do capítulo 10. A Bíblia nos diz assim: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, eu quero dizer para você o seguinte: o apóstolo, aquele que é enviado, ele precisa ser uma pessoa revestida de autoridade de Deus. Revestida. Um crente revestido de Deus. Isso é uma qualificação. Segundo, deixa eu ler um outro texto agora, Mateus capítulo 10, verso 9. A outra recomendação que Jesus dá: não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então, Jesus disse que o discípulo, o apóstolo, deveria ser uma pessoa destituída de ganância material, de avidez por coisas. Uma pessoa desprovida dessa ambição. Terceira recomendação que eu quero pegar aqui, o verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, aqueles apóstolos enviados, eles deveriam ser vigilantes, sóbrios, atentos, prudentes. Quarta e última recomendação, o capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, uma pessoa destemida. Qual é a
conclusão que a gente chega nessa última consideração sobre os apóstolos é que, mesmo que eu não seja apóstolo, naquele sentido dos 12, eu sou um apóstolo de Cristo neste mundo. Eu e você, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo. Porque veja vocês o seguinte, o apóstolo deve ser revestido de poder. É isso que Paulo diz em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito, permaneçam cheios do Espírito. O propósito de Deus para o crente é que ele seja cheio do Espírito Santo. Nesse aspecto, não há diferença alguma. Se tem ou não o título de apóstolo, o crente em Cristo Jesus deve ser uma pessoa revestida de Deus. Segundo, nós falamos que o apóstolo deve ser desprovido de ganância. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,3, ele disse que o obreiro ele não deve ter torpe ganância. Em Mateus, aqui nesse evangelho onde nós já lemos, Jesus disse, né, não ajunteis tesouros na terra. Ele não está falando isso para apóstolos. Ele está falando isso para todos aqueles que queriam segui-lo. Então, nesse aspecto, pessoas desprovidas de ganância se aplica aos 12 e se aplica a mim e a você. Terceira, o apóstolo deve ser prudente. Foi no verso 16 que nós dissemos isso, né? Mas olha o que disse 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, gente, não tem essa de ser apóstolo ou não. O discípulo de Jesus, o que segue Jesus, precisa ser uma pessoa prudente, vigilante, atenta, prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Então, 1 Pedro 5,8 nos diz isso, que todo crente deve ser prudente, deve ser sóbrio, deve vigiar. Por último, nós dissemos que o apóstolo deve ser corajoso, verso 28. Mas em capítulo 4, verso 31, a Bíblia nos diz que os crentes oraram depois que Pedro e João chegaram naquela casa de oração, tremendo de medo por causa das ameaças, e a Bíblia diz que eles oraram com tanto fervor que o local tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Tanto que daqui a pouco eles foram ameaçados novamente que não falassem mais e eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eram corajosos. Então, qual é a diferença na exigência dos apóstolos e dos crentes em Cristo Jesus? Algum privilégio em ser apóstolo? Claro que sim. Claro que sim. Foram 12 que foram escolhidos para andar com Jesus. No entanto, as marcas que a Bíblia desejava enxergar neles são as mesmas que deseja enxergar em mim e em você. Que eu seja revestido de poder, que eu não seja ganancioso, que eu seja prudente e que eu seja corajoso. Somos discípulos de Cristo, apóstolos,
aquele que é enviado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e cada um de nós. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.